Olá, amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Dandara Shekinah e estou aqui prontíssima para fazer mais uma tiragem para vocês. Bora de tiragem intuitiva hoje de novo? Inclusive, eu deixei para vocês mais uma enquete lá na comunidade do canal para vocês opinarem, tá? Qual tipo de tiragem você mais gosta? Aquela que começa com a cruz do baralho cigano ou esse tipo de tiragem mais intuitiva? Quer dizer, todas são intuitivas, né? Mas assim, qual formato que você prefere? Então eu chamei aquela de cruz com baralho cigano e chamei essa aqui de tiragem intuitiva. Aí você vai dizer para mim qual que você gosta mais, tá? Mas lembrando sempre, independente disso, é claro que eu vou levar em conta a opinião de vocês, senão não teria feito a enquete, né? Mas lembrando assim, a tiragem intuitiva exige mais de mim, ela é mais difícil, tá? Ave Maria, lembra da tiragem de ontem, o peso dela? Lógico que nem todas vão ter aquele peso, mas essa tiragem exige mais de mim. Então, o dia que eu não estiver muito bem por algum motivo, eu vou optar pela tiragem em cruz com o baralho cigano, tá? E, bom, eu não vou remover nenhuma. Então, eu vou alternar. Mas aí, dependendo do que vocês escolherem, eu faço mais dessa ou mais daquela, tá bom? Bom, se você caiu de paraquedas aqui no canal, acabou de chegar, se inscreve aí, dá essa força pra gente. Esse canal tem 8 anos de existência, mas por razões pessoais eu fiquei 1 ano e meio com ele parado e agora a gente precisa começar praticamente do zero. Então a sua inscrição, se você gostar do vídeo, é super importante para nós. E para todo mundo caindo de paraquedas ou não, gente, não esquece o like, né? Gostou da tiragem? Like. Isso faz uma diferença enorme. Os comentários, eu tenho sempre meus gatinhos pingadinhos, adoro meus gatinhos pingadinhos. Eu tenho sempre os meus gatinhos pingadinhos que põem coraçãozinho lá para mim. Isso tudo conta, tá? O algoritmo não sabe se você está escrevendo ou pondo só coraçãozinho. Então, tudo isso conta. E claro, se puder compartilhar, se tiver ocasião, se for oportuno, super, super, super obrigada, tá? Acho que era isso que eu tinha que falar, tá? Só isso. Inclusive, eu decidi parar de ficar explicando que as cartas são todas preparadas em off, não precisa, né? A tiragem que eu faço aqui não deixa margem para dúvida. Então, só explicando rapidamente a tiragem para quem tá caindo de paraquedas aqui, eu vou tirar uma carta de cada um desses oráculos, vamos ver que situação que se apresenta aqui e depois, se necessário, normalmente tem sido, o baralho cigano vai desenvolver a história para nós. E depois, no final, o Arcanjo Miguel vai dar aquela palavra de complemento, de dica, de orientação ou de conselho, tá? Então, bora nós. Bora pra tiragem, como a gente gosta de dizer, sem mais delongas, né? Ui, olha aí, gente. Engraçado que eu pensei de usar o baralho cigano, os Ciganos do Fogo de novo, mas foi o da Cigana Esmeralda que me chamou. Eu amei aquele dos Ciganos do Fogo. Inclusive, eu adoro baralho cigano que tem carta extra. Esse aqui não tem, mas foi ele que me chamou. Então, bora nós, né? Aqui são os baralhos que mandam depois de mim, obviamente. Bora lá. Dandara é bem louca. Vai se acostumando. Outra coisa que eu esqueci de falar. Nesse canal aqui é vídeo longo mesmo, tá? A última coisa que eu faço aqui é me preocupar com o cronômetro, porque aqui a gente tá para ter clareza, para analisar toda a questão com profundidade, para analisar todas as possibilidades, se for o caso,
para expansão de consciência. Nós estamos aqui para refletir. Não estamos aqui para ver uma questão básica da vida, tá? Então, é vídeo longo mesmo. Se tu não gosta de vídeo longo, eu lamento. Esse canal não é para você. Ah, gente, ó. A toalha de ontem, a minha amiga já tinha me falado que não gostou, que não ficava bom para ver as cartas daquela toalha escura. Eu pedi para vocês opinarem, praticamente ninguém, mas teve uma que opinou e deu a mesma opinião da minha amiga. Então, troquei a toalha, tá? Essa é bem clarinha, bonita, né? Então, acho que vai dar certo. Bora lá. Vamos ver aqui a carta do Oráculo da Lua. Essa. Alguém falou para mim, eu não vou lembrar quem, alguém falou para mim nos comentários. Agora não sei se foi nos comentários, se foi alguém das minhas relações, enfim, alguém falou para mim que eu devia continuar falando enquanto eu tô fazendo aqui a tiragem. Não dá. Não tem como. É um momento de altíssima concentração. Eu faço isso de olhos fechados, tem que ser em silêncio. Se eu ficar falando alguma coisa, eu não consigo me concentrar, tá? Depois eu vejo. Bom, se foi alguém aí que deixou comentário, já tá sabendo por quê. Se foi alguém das minhas relações, já devo ter explicado, sei lá eu. Vamos ver que carta saiu aqui. Oba! Bom, eu não sei se essa carta já saiu. Se ela saiu, já faz bastante tempo, mas olha que carta deslumbrante. E é a carta da criança interior. Já vi que vamos nos aprofundar muito aqui. Criança interior. Bora lá ver agora o oráculo astral. Essa. Oh, olha que incrível. Referente ao signo de Touro. Raízes profundas. Olha a coerência disso, gente. Raízes profundas. Vem lá da criança interior. Que espetáculo. Essa nunca tinha saído, maravilhosa, né? Adoro quando sai carta nova. Vamos ver aqui o que tem a nos dizer a maravilhosa Cleópatra. Nossa, essa tá difícil de... Essa. Nossa, eu tive dificuldade de achar o ponto certo. Quando eu achei, mas parece que escorregou, eu saí do ponto, enfim. Vamos ver que carta que tem aqui. Olha só que carta linda. Educação em Alexandria. Estudar é preparar o feitiço que governa sem espada. Já estou vendo muito sentido nessas três cartas. E, bom, a última carta aqui das 4 primeiras
é um arcano maior que hoje a gente vai tirar do tarô das bruxas, tá? Como é muito difícil tirar a carta do meio, eu dou uma embaralhadinha rápida aqui na frente de vocês, abro em leque e vejo qual carta me chama, tá? Bora ver. Essa. Vamos ver o arcano maior, né? O arcano maior é uma carta de peso. Ele dá, tipo, a energia geral aqui da tiragem. Como é o tarô das bruxas, é no feminino. A eremita. A eremita, ou o eremita, né? Vamos falar do jeito tradicional. O eremita realmente estuda muito. Não necessariamente no sentido de estudar livros ou coisas do tipo, mas ele olha muito para dentro, inclusive, ele reflete muito. Tem tudo a ver aqui. Então, meu povo, o que eu estou vendo aqui hoje nessas 4 cartas é que tem uma pessoa aqui que traz uma espécie de trauma de infância. Vamos chamar de trauma de infância. Não precisa ser necessariamente trauma gravíssimo, assim, a ver com violência, com abuso. Não necessariamente. Pode ser? É claro que pode, mas não necessariamente, tá? Mas então nós vamos chamar de trauma de um modo geral. Aquilo, por exemplo, teve uma coisa que uma professora, teve uma situação em que uma professora olhou para um trabalho meu de uma forma completamente diferente da que eu estava vendo. Eu achei que eu tinha feito um trabalho incrível, eu realmente amei o que eu tinha feito. E olha que era uma coisa para a qual eu não tinha facilidade, não tinha dom, mas eu me dediquei muito, porque eu era aquela aluna que eu gostava de tirar nota máxima. E no começo foi um esforço enorme, porque aquilo não tinha a ver comigo. Mas aí, de repente, eu fui gostando, eu fui caprichando, fui gostando. Então, quando chegou no final, eu falei, caraca, a Rosa vai amar meu trabalho. Ai, gente, a hora que ela entregou o trabalho, ela olhou para mim com aquela cara de decepção e falou para mim assim, eu esperava mais de você. Pensa num trauma, gente, de verdade. Parece uma bobagem, não parece? Me deixou traumatizada em 2 sentidos. Inadequação. E principalmente, você nunca vai ser boa o bastante. Olha só, de lembrar disso ainda dói. Eu tinha... Que idade eu tinha, gente? 15, eu tinha 17 anos. 17 anos, quer dizer, nem era tão criança assim. Mas eu estava tão encantada com o que eu tinha conseguido produzir, inclusive era uma parte mais artística, e eu não tenho dom com essas coisas manuais. Eu fiquei tão encantada com o que eu consegui produzir, e a reação dela foi de tanta decepção, aquilo me marcou profundamente. Eu ainda preciso trabalhar essa sensação de nunca vai ser boa o suficiente e essa sensação de qualquer coisa que alguém não gosta, fica, sabe, faz alguma crítica. Quando eu acho que eu estou sendo adequada e boa, Ave Maria, eu me perco completamente. Eu me escondo para dentro de mim, é uma coisa horrorosa.
Então, eu tô dando esse exemplo aqui para vocês verem que às vezes uma coisa que para algumas pessoas, olha, eu vou ter que tirar os óculos porque eu realmente caíram algumas lágrimas aqui. Ainda dói muito. Então, eu tô contando isso para vocês verem que às vezes alguma coisa que parece uma bobagem, talvez para a maioria das pessoas, pode machucar profundamente alguém. Profundamente, deixar marcas para a vida. Então, nós estamos falando aqui de um trauma de infância ou até de adolescência. Pode ser, como foi o meu caso, eu tinha 17 anos já, eu nem era tão criança mais. Mas a gente ainda é muito criança com 17 anos, né? A gente acha que é adulto, nossa, como eu sou, né? Com 17 anos, a gente olha para trás, é criança. Então, nós estamos falando aqui de um trauma, tá? E nós estamos falando de um trauma que você tem consciência desse trauma. Obviamente, você sabe, né, quem é que provocou esse trauma em você. E você estava aqui com vontade de chegar lá e, tipo, jogar tudo na cara. Só que aqui, tanto a Cleópatra quanto o eremita estão dizendo para você, e isso é a mais pura verdade, que ir lá e jogar na cara não resolve. Não resolve o teu problema. O que você tem que fazer é revisitar isso e ressignificar isso. Você tem que curar essa criança interior. O que vai resolver o teu problema não é brigar com a pessoa que te machucou. Você pode até fazer isso. Pode até ir lá, jogar tudo na cara. Tipo, pelo menos eu tô leve agora. Como diz a minha irmã, menos eu falei, né? Ela fala de brincadeira, claro, mas ela fala assim, menos eu falei, né? Pelo menos pus Ave Maria, pelo menos pus tudo para fora, né? Você pode até fazer isso, mas isso não vai resolver teu problema. Por isso que a Cleópatra vem dizendo aqui com todas as letras que estudar é preparar o feitiço que governa sem espada. Nesse caso aqui, o feitiço que governa sem espada é o autoconhecimento, é revisitar esse momento, é ressignificar. Eu sei que não é fácil. Você pensa que eu já ressignifiquei completamente esse trauma que eu contei aqui para vocês? Se eu tivesse ressignificado completamente, eu não me emocionaria mais. Seria só uma lembrança, mas eu estaria bem com isso e ainda não estou. 40 anos depois. Mas eu não fui lá jogar isso na cara da professora e mesmo que eu tivesse essa oportunidade, honestamente, não compensa. Até porque aquilo me marcou demais, mas uma coisa eu tenho certeza, ela não fez por mal. Eu acho assim que ela não foi, ela faltou um pouco de empatia e um pouco de didática, né? Ela podia ter falado aquilo de outra forma, principalmente porque ela falou na frente de todo mundo. Mas não teve maldade, né? Então, jogar na cara da pessoa um erro que ela cometeu um erro. Ela não pensou, né? Não pensou direito para se comportar, ela não avaliou melhor como falar isso para aquela aluna, principalmente na frente de todo mundo. Mas o que eu vou ganhar indo lá gritar na cara dela? Olha o que você fez comigo. Vai resolver meu problema? Não vai. Eu só vou, talvez, magoar essa pessoa que provavelmente, certamente não se lembra mais disso,
e talvez eu vá deixá-la com um drama de consciência que ela não tem. E para quê? A menos que se trate realmente de um caso grave de violência ou de abuso, bom, aí cabe até denúncia, enfim, né? Mas a gente sabe também que com violência, levar violência de volta não vai resolver nada, vai criar mais problema, né? Isso a gente não precisa nem falar aqui nesse canal. Então, se for algo simplesmente jogar na cara e foi isso que você queira fazer, vai lá e faz. É a tua consciência. Não estou aqui para falar para você se isso está certo ou se está errado. Agora, uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, não vai resolver teu problema. Você precisa resolver teu problema olhando para dentro. Muito provavelmente você precisa realmente de terapia, tá? E terapia para valer, porque olha só, já fiz terapia por anos e anos. Tudo bem que a gente trabalha um monte de coisa na gente, né? E na verdade eu nunca parei para pensar nesse trauma durante a terapia. Agora eu dei um tempo. Mas enfim, dei um tempo por razões pessoais também, não importa. Mas eu nunca parei para pensar nesse trauma. E é uma coisa que precisaria ser trabalhada em terapia e que a hora que eu voltar, porque eu vou voltar, eu já vou pensar nisso. Então, trabalhe em terapia. É ressignificando o que aconteceu com você no passado, aquilo que te traumatizou, que você vai conseguir se libertar disso. Ir lá e jogar na cara da pessoa que ela fez com você pode te dar até um alívio momentâneo, mas não vai parar de doer. Não vai parar de doer. O trauma vai continuar aí dentro, ele tem raízes profundas. Isso criou uma ferida que está aberta até hoje, lá na tua criança interior ou até no teu adolescente interior. Vamos falar criança interior, porque adolescente também, como eu disse, adolescente também é criança, né? Principalmente quando se trata de traumas. Então, essa situação criou realmente um trauma profundo, um trauma que tem realmente raízes profundas, que abriu uma ferida na tua criança interior que sangra até hoje. E se você quiser desabafar e jogar na cara da pessoa que te traumatizou, é o que eu falei, fica na tua consciência. Quer fazer, vai lá. Eu nem te criticaria por isso. Mas não vai resolver teu problema. O que vai resolver teu problema é o feitiço que governa sem espada. É estudar, é olhar para aquela, revisitar aquela situação, ressignificar aquela situação. Não é com guerra. É com estudar o feitiço. É estudar aquilo, entender de outra forma aquilo que te feriu tanto. Olhar para aquilo de outra forma. Olhar para dentro. Muito provavelmente terapia, tá? Bom, é um caso aqui que o caso de ontem eu achei que quase ninguém, eu juro que eu achei que ninguém ia se reconhecer nele. Eu pensei assim, né? Vai ficar esse vídeo aí, em algum momento no futuro alguém vai assistir, vai se reconhecer. Pois não é que teve uma seguidora que apareceu quase tiragem particular para ela? Agora, essa aqui, muita gente pode se reconhecer aqui, né? Porque não são poucas as pessoas que têm feridas abertas, trazidas aí da infância, da adolescência. Então, pode falar com muita gente. Então, até aqui, você já recebeu a mensagem e depois, no final, ainda vai receber uma palavra do Arcanjo Miguel, tá? Quer ir lá jogar na cara? Vai e joga. Se te alivia,
ok. Mas não compensa, porque não vai resolver teu problema. Você precisa ir a fundo e ressignificar. Então, aqui, como situação, a gente já está sabendo do que se trata. Agora a gente vai, então, dar aquela olhada no baralho cigano. Eu acho realmente que eu nunca vou deixar de abrir o baralho cigano nessas tiragens, porque é ele que conta uma história específica. Se a história que o baralho cigano mostrar não tiver nada a ver com você, não tem problema. Você já recebeu a mensagem aqui, por exemplo, né? A minha situação, o meu trauma, pronto, a mensagem para mim já está aqui. Mesmo que o baralho cigano não mostre nada a ver com isso, né? Vou deixar as cartas aqui bem no cantinho, para eu poder ter bastante espaço para trabalhar com o baralho cigano. Vamos lá, então. Tem carta sobrando para fora aqui, me atrapalha. Ok, achei o ponto. Vamos lá. Bora ver. Eu acho que, bom, vocês já sabem. Se eu achar que já deu, que não precisa tirar mais carta, eu paro, tá? Mas eu vou tirando, vou tirar de cima primeiro até 4. Se eu ver que eu vou abrir mais, aí vai do fundo, tá? Vamos lá. Primeira carta, o cigano ou o homem. É claro que se você for uma mulher, você também está representada aqui, tá? Mas vamos ver a história que o baralho cigano está contando. Temos aqui a carta da carta, né? Eita, eita. Tô achando que eu já tô entendendo a situação. Ah, Deus. A lua. O anel. Honestamente, eu vou abrir uma carta do fundo por desencargo de consciência, porque eu só tirei de cima. Mas eu já sei o que está acontecendo aqui. Eu já sei qual é o trauma que está aqui. O urso. Eu realmente não preciso abrir mais cartas hoje. E talvez esse vídeo seja um dos mais curtos do canal. O trauma aqui é de alguém. Eu tô com dificuldade de falar. Não é o meu caso, mas eu sei, eu imagino quanto dói e vocês sabem, eu sinto a energia da história e dói em mim também. Eu sinto a dor da história que tá aqui, da pessoa que se reconheceu nessa história. O trauma aqui é uma pessoa que não foi reconhecida pelo pai. Uma pessoa que foi abandonada pelo pai. Pelo pai. Por isso que saiu o cigano aqui e não a cigana, tá? Você não tem sequer o nome deste homem nos seus documentos. E o que é pior, a sua mãe não fala. Até hoje é um mistério para você. Quem é o meu pai?
Gente, que ferida aberta. Pensa num trauma. E o anel aqui simboliza justamente o quanto isso é importante para você. É como se você se visse pela metade. É como se você achasse assim, cadê a outra parte de mim? Esse anel fala disso, fala desse laço, que infelizmente é só um laço biológico, mas é como se você se sentisse pela metade. E hoje, além de, eu acredito que você continua lutando para tentar descobrir quem é o seu pai, mas esse urso aqui mostra que você principalmente se você for um homem, olha que incrível, aqui a maioria é homem, mas mesmo que sejam as mulheres, você quer ser o melhor pai que você puder ser, ou até, principalmente porque 90% aqui nesse canal é mulher, a melhor mãe que você puder ser. Você quer compensar nos teus filhos, na criação dos teus filhos, a dor que esse buraco deixou no teu coração. Veio alguma coisa na minha cabeça que eu tinha que falar aqui sobre a criação dos filhos. Ai, lembrei. Lembrei. É outra coisa que vai ajudar muito você a ressignificar isso. É lógico que essa ferida aberta muito provavelmente tem que ser trabalhada com muita terapia, porque não é uma coisa simples. Eu não passei por isso, mas a empatia faz a gente imagina, mas eu tenho certeza que quem não viveu isso não tem nem ideia. A gente imagina mais ou menos. A gente não consegue ter nem ideia do tamanho da dor dessa pessoa. Eu, por exemplo, que tive um pai, Ave Maria, meu pai era meu herói, meu ídolo, meu tudo, meu modelo. Então, eu não consigo nem imaginar a dor que essa pessoa vive. Mas você está decidido ou decidida a ser o melhor pai que você puder ou a melhor mãe que você puder. Essa é a tua missão de vida, é teu objetivo de vida. É ser o melhor pai ou a melhor mãe que você puder ser para os seus filhos. E você pode ter certeza que isso vai te ajudar muito na tua cura. Você vai conseguir olhar para os teus filhos e enxergar essa criança aqui. Quando você estiver dando todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu cuidado e atenção para qualquer um dos seus filhos, você vai enxergar essa criança aqui, essa criança que ficou presa nas raízes profundas do passado. E você vai enxergar, você vai se lembrar dessa criança aí dentro de você que ainda chora. E quando você acolher o teu filho, abraçar o teu filho, tua filha, põe junto nos teus braços essa criança também. Tá? Eu não consigo mais. Eu peço desculpas, mas essa sou eu. Eu me conectei demais com a dor que tá aqui nessa tiragem. Embora eu falei, a gente que não viveu isso, a gente consegue imaginar
muito mais ou menos. É tipo míope sem óculos, tá? Mais que isso até. Quem não viveu isso não consegue imaginar o tamanho dessa dor, mas eu sinto, eu não sei como é a situação, mas eu sinto a dor desta pessoa, de alguém cuja energia está aqui nessa tiragem. Senhor sagrado, vamos ver o que o Arcanjo Miguel tem para dizer para você, meu querido, minha querida. Eu queria nesse momento poder te dar um grande abraço, inclusive deixar você chorar no meu ombro e chorar com você. Antes de poder te consolar, compartilhar a tua dor. Então, sinta-se abraçada, sinta-se abraçado. Infelizmente, eu não posso cuidar do mundo, né? Eu não posso ser mãe do mundo. Mas tem hora que eu queria poder. Oh, Deus, vamos lá, Dandara, que nós temos que terminar isso. Achei que era essa, mas é essa aqui. Ai, vamos ver o que o Arcanjo Miguel vai falar, né? Se eu não vou terminar esse vídeo sem conseguir nem me despedir direito. Ó, vou ter que tirar, que agora não tô conseguindo nem ler. Caminho que se eleva. Ai, Deus. Há momentos em que permanecer não é uma boa escolha. O próximo passo se apresenta agora. Na terapia, no cuidado com seus filhos. Movimente-se, avance e suba o degrau seguinte com confiança. Quando há ação consciente, o caminho responde e se abre. Quando há ação consciente, o caminho responde e se abre. Tá dado o recado, mega dado, master dado. Eu nem tenho mais o que falar e o que comentar. Eu tenho mais um vídeo para gravar, né? Porque agora eu tenho segundo canal. Gente, por favor, vão lá no meu segundo canal conhecer, que é legal também, tá? Não é tão profundo quanto esse aqui, mas é questões do dia a dia bem legais. Hoje o tema, bom, eu anotei o tema, mas a minha peixinho de aquário aqui, mas o tema é mais ou menos assim: em qual padrão emocional você tá presa hoje? Acho que é isso. É legal, não é? Então, segundo canal, link aqui no comentário fixado, vai lá conhecer, tá? Se inscreve lá, dá a força. Canal recém-nascido da Dandara. Dandara Shekinah, Oráculos e Consciência, tá? Escolha de monte, 2 montinhos, é bem legal. Vai lá conhecer que eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? Então, como eu tenho que gravar pro segundo canal, agora eu vou ter que levantar daqui, dar uma respirada, para depois eu fazer o segundo vídeo. Jesus amado, que história. É isso, gente. Sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Principalmente a você que se reconheceu aqui. Gratidão por você ter estado aqui em espírito, em energia. Gratidão. Namastê. Deus em mim reconhece, saúda, ama e abraça Deus em você. Beijo. Até o próximo vídeo. Quero te ver lá no meu canal, hein? No meu segundo canal. Deixa um beijo lá pra mim. Tchau.